Obrigada. Vamos ler a Bíblia. Hoje, Antigo Testamento, Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, a partir do versículo 1. Hoje de manhã nós temos muitas coisas acontecendo, então hoje também vamos ter que ler bastante a Bíblia também, mas nós vamos acabar a pregação antes do almoço. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Nós lemos até aqui. Teve uma vez que em 1980 eu fui para a colônia dos leprosos e fiz uma conferência lá. E assim, depois disso, muitas vezes eu pude falar com os pastores daquelas igrejas que eram pastores leprosos. E uma vez eu me encontrei com um pastor de meia idade, conversando com ele, falando sobre algumas coisas, e eu descobri que ele era pastor da igreja de Yosu, igreja Yosueon. Aquela igreja antigamente era um pastor que ficava lá, e ele era um pastor muito famoso da colônia dos leprosos. Então, mesmo que os comunistas vieram e mataram o filho dele, e ele pegou aquela pessoa que matou o próprio filho dele, pegou ele e o adotou e criou como seu próprio filho. Isso é uma coisa muito difícil para uma pessoa normal fazer. Ele teve uma Bíblia, um livro escrito sobre o amor da bomba atômica. Realmente, ele tinha esse grande amor como uma bomba atômica. E eu me encontrei com o pastor dessa igreja. E eu conversei algumas coisas com esse pastor.
E convidado por ele, no mês de outubro de 1981, por uma semana eu fiz conferência naquela igreja. E aquela igreja tinha mais ou menos umas 1.000 pessoas que frequentavam. E muitos pastores da região de Iosul se reuniram ali, muitas pessoas também vieram e estava cheia a igreja. Por uma semana fazendo a conferência lá, eu fiquei muito feliz. Então, os pastores que pregam, eles fazem o trabalho de compartilhar o coração que Deus dá para eles, para outras pessoas. Embora vocês todos estejam escutando a pregação hoje de manhã, mas não existem muitas pessoas que possam aceitar o coração de Deus exatamente como ele é. Porque Satanás coloca muitos pensamentos dentro de nós. Não, isso não combina com o meu coração. Ai, será que essa pessoa não está exagerando? Ah, eu não tenho fé. Isso parece que vai ser bom, mas vai ser difícil. Então, Satanás coloca muitos pensamentos dentro de nós. E ele está impedindo com que a gente aceite a palavra de Deus exatamente como ela é. A mesma coisa com todos vocês que estão sentados aqui. Tem pessoas que vão aceitar a palavra de Deus com calor, com o coração bem quente, mas algumas pessoas, o pastor sempre fala isso, mas eu não sou assim. Eu não tenho fé, eu não consigo viver assim. E Satanás faz inúmeros trabalhos para que a palavra de Deus não entre no meu coração. Então, inúmeros corações que vocês têm dentro de vocês, se a gente pudesse tirar uma foto do seu coração, se a gente tirando a foto do coração de uma pessoa e mostrasse aqui, se eu mostrando através da Bíblia, eu penso que isso seria tão bom. Então, dentre as palavras que Deus falou, foi o quê? Que todos nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um seguiu pelo seu próprio caminho. Então, cada um segue seu pensamento, seu método, seu próprio caminho. Cada um segue o seu próprio caminho. No começo, quando eu fui para os Estados Unidos, tinha muitas coisas difíceis, mas a coisa mais desconfortável era ir para um restaurante nos Estados Unidos. O meu inglês já não é muito bom. Então, se aqui na Coreia a gente pede jjajangmyeon, então eles já me dão jjajangmyeon. Mas eu fui para os Estados Unidos. Vamos comer uma carne, um steak, um bife. E aí eu pedi esse steak. Então, na Coreia, se eles assam o steak e me dão. Aí o garçom veio com um papelzinho para anotar o pedido. Como o senhor quer o seu steak? No começo eu não entendi muito bem o que ele queria dizer com isso. Como assim? Assar como? Assar com o fogo? Por que ele está perguntando como é que vai assar a carne? Tem outro método de assar a carne? Não faz sentido, não é? Vai assar no sol, vai assar com vela, vai assar como? Só assa. Aí meu filho falou, pai, o senhor quer bem passado, quer mal passado ou quer no ponto? Aí eu pedi no ponto. Eu não sabia muito bem o quanto era assar assim no ponto. Aí eu falei, só me traz. Aí eles me perguntaram, mas porque essa não era o fim. Aí o que ele perguntou? Então, você gostaria de o acompanhamento que fosse o arroz ou que fosse pão? Para mim, tanto faz. Pode ser arroz, pode ser pão, tanto faz. Aí eu falei, tanto faz. Nos Estados Unidos, você não passa com um tanto faz. Então me traz o pão.
Aí eu pensei que estava pronto. Aí perguntaram sobre a sobremesa. Você quer a batata assada ou quer purê de batata? Se entrar na barriga é tudo igual. Então por que precisa perguntar como é que eu quero a batata? Nos Estados Unidos jamais acontece isso. Porque isso está desprezando o cliente. Tá, então me traz a batata assada. Aí eu pensei que isso era o fim. Tá, e o sorvete? Que sorvete o senhor gostaria? Ah, você quer creme, você quer morango, quer chocolate? Tá, então me dá vanila. Tá, mas isso não era tudo. Tá, e o chá? Qual o senhor quer? E o refrigerante? Nossa, isso que me perturba mais ir no restaurante nos Estados Unidos. Para os americanos que estão acostumados com isso, isso não é problema. Mas a coisa mais difícil para um coreano que vai para os Estados Unidos... Por quê? Porque na Coreia do Norte, o ditador decide tudo. Então ele não decide nada na Coreia do Norte. Na Coreia do Sul, você tem que decidir sua casa, você tem que decidir qual é o seu trabalho. Falou que para o norte-coreano isso é a coisa mais difícil para ele. Eu não sabia que os Estados Unidos, um país livre, que tem liberdade, atormentava tanto uma pessoa. E porque eu estava tão irritado com essas perguntas. Aí eu falei, tá, não quero responder essas perguntas, vamos comer pizza. Aí a gente pediu pizza. Aí perguntaram, meu Deus, que tipo de pizza você quer? Eu pensei que era só trazer qualquer sabor de pizza. Mas tem um monte de sabor de pizza. Pessoal, isso é o tipo de vida de uma pessoa que vive numa nação desenvolvida. Se vem visita para nossa casa, a gente dá café para eles. Uma vez, quando eu estava em Daejeon, era sábado. E eu perguntei, quantos irmãos tem na nossa igreja? Ah, então umas 4 ou 5 pessoas. 5 ou 6 pessoas. Sábado, eles cada um vão para sua casa, né? Daí eu falei, então vamos comer jjajangmyeon. Ah, se são 5, então vamos comer jjajangmyeon. Porque como tinha só 5, então vamos comer jjajangmyeon. Mas quando chegou a hora do almoço, começou a vir 1, 2 pessoas. Aí quando eu falei que eu ia comprar jjajangmyeon, todo mundo ficou tão feliz. Aí acabou se tornando em 35 tigelas de jjajangmyeon. É verdade, aconteceu isso. Vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês convidam o Coral Graças para comer. Se for um buffet, não tem problema, porque eles comem muito. Eles comem quase num nível de porco. Porque cantam tanto o dia inteiro. Entra comida e não tem fim. E aí, naquele dia a gente perguntou, quem vai comer jjajangmyeon? Levanta a mão, quem vai comer jjangpyeon? Quem vai comer udon? Aí a gente ligou para o restaurante para fazer o pedido. O irmão ligou para o restaurante. Oi, aqui é da igreja Hambat. A gente quer 35 pratos. Tanto jjajangmyeon, tanto de jjangpyeon, tanto de arroz. Aí uma voz da cozinha gritou. Fala para pedir só um prato, a gente não vai conseguir fazer diversos. Aí naquele dia todo mundo comeu jjajangmyeon. Ninguém reclamou. Nos Estados Unidos, se fizerem isso, vai fechar as portas. Virando uma época de liberdade, tem aquilo que as pessoas querem fazer. E também tem os graus que as pessoas querem fazer. Tem o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º grau. O 5º grau, posso fazer ou não fazer. Tem aquilo que tanto faz, eu fazer ou não fazer. O 4º grau, tá, mas isso eu tenho que fazer. O 3º grau, tá, isso eu tenho que fazer. O 2º grau, nossa, eu jamais posso largar isso. E o 1º grau, eu nem que eu tenha que morrer, eu tenho que fazer isso. Então, todo mundo tem esse tipo de grau de diferença no coração.
Mas a pessoa espiritual, quando se encontra com Jesus Cristo, qual é o problema? Então, se você, dessas 5 coisas que você não consegue largar, se Jesus Cristo gostar, também não é problema. Mas essas coisas que vocês gostam, quando vocês vão para diante de Jesus Cristo e isso te leva à destruição e maldição, então isso se torna um problema. Porque tem muitos pensamentos que surgem dentro de nós e não surgem do nada. Satanás faz surgir esses pensamentos. E se vocês não souberem o seu coração como é exatamente, vocês viverem seguindo os seus pensamentos, eu posso pensar que eu estou fazendo a minha escolha. Eu não estou falando de comer jjajangmyeon ou champong. Eu não estou falando de você comer uma carne bem assada ou mal passada. Mas quando você chega num certo ponto, você vem para a igreja e vai. Mas quando você entra no mundo da fé, o objetivo da nossa fé é Deus e é Jesus Cristo. E nós somos pessoas que servimos a Ele. Então, quando o nosso coração combina com o de Deus, se o nosso pensamento combina com o pensamento de Deus, então qual seria o problema? Mas quando eu leio a Bíblia, independente de que ser humano seja, não existe nenhuma pessoa que tenha tido o mesmo coração que Deus desde o começo. Então eu abro a Bíblia e eu vi como Deus começa a conversar com as pessoas. Um dia Deus falou para Moisés: eu vou te mandar para Faraó e você vai libertar o meu povo do Egito. Então era só ele falar sim, amém. Porque todo mundo quer sair do Egito. Moisés falou o quê? Não, ele não respondeu assim. Não, eu não consigo fazer isso. Não, eu não consigo. Tá, se o Senhor quer fazer, então o Senhor faz. Quem sou eu para ir falar com o Faraó? Eu posso morrer. Eu tenho medo. Aqui, Moisés e Deus, eles entram em atrito. Então, chegando num certo ponto, Deus começou a repreender a Moisés. Não existe nenhum ser humano que desde o começo tenha o mesmo coração que Deus. Tem pessoas que são muito boazinhas, mas essas pessoas também não têm o mesmo coração que Deus. Um dia Deus apareceu para Abraão. Sua esposa já não será mais Sarai, mas ela será Sara. Porque ela vai te dar um filho. Abraão riu. Como um homem de 100 anos vai poder ter um filho? E a Sara tem 90 anos. E ela já não tem mais o costume das mulheres, não dá. Então, cada pensamento do ser humano fica contra Deus. Nós, descendentes de Adão, nascemos no pecado e vivemos em pecado. Satanás, para que nós não pudéssemos voltar para Deus, ele continuamente fez surgir um coração em nós para que fique contra Deus. Então, a nossa perspectiva e a perspectiva de Deus, ele fez com que fosse bem diferente. Com certeza, vocês sabem dessas coisas muito bem. Eu vou para a igreja, eu oro, eu participo do culto, eu oferto um pouquinho. Até esse ponto, a maioria das pessoas consegue fazer. Mas quando chega num certo ponto, então, chega num certo ponto que você tem que chegar a uma conclusão. Eu vou seguir a vontade de Deus ou vou seguir o meu pensamento?
Eu vou acreditar no meu pensamento ou vou acreditar na palavra de Deus? Todas essas coisas são decididas através disso. Então, mesmo frequentando a igreja por 20, 10, 20, 30 anos, as pessoas que confiam em si mesmas continuamente confiam em si mesmas. Mesmo que elas frequentem a igreja, mesmo que elas orem, mesmo que elas leiam a Bíblia, mesmo que elas frequentem a igreja, mesmo que elas ofertem. Essa pessoa não é uma pessoa que acredita em Deus. Essa pessoa acredita em si mesma. Então, há um processo em que as pessoas têm que passar para chegar na fé. O meu pensamento é diferente da palavra de Deus. Mais do que o meu pensamento, a palavra de Deus é exata. Eu tenho que trocar o meu pensamento. Semana passada, a gente foi de trem até a cidade de Busan. No começo, falaram que era o trem Semaul. Eu gostei muito disso. Então vamos todos irmãos e irmãs no trem, tendo um bom momento, fazendo comunhão, conversando. Mas o irmão responsável para alugar o trem, ele não soube exatamente. E ele pensou que era o trem Semaul. Mas o coreano falou o quê? O trem Semaul está com problema agora. Então tem que ir de trem Mugunha. Esse trem, ele é maior e é mais confortável. Então tá bom. Só que aí depois eu escutei o quê? Falou que de Seul até Busan demora 5 horas e meia. Então a gente estava tão feliz. Mas 5 horas e meia, que longe. Aí eu pensei, a gente fez uma coisa errada. Daqui a gente tinha que ir até o trem, a gente tinha que alugar ônibus. Depois lá em Busan tinha que também alugar ônibus. Então era melhor a gente só ir alugando ônibus. Ia ser mais barato ir de ônibus. Aí depois eu não podia ficar irritado, não podia ficar bravo por causa disso. Aí depois eu liguei pro irmão que estava responsável. O irmão falou, tá escrito que demora 5 horas e meia. Mas a gente vai poder diminuir 30 minutos disso. Tá, isso é só uma coisa que ele achava, né? Mas é uma suposição dele. Então eu não queria, né? Eu não queria ir de ônibus, eu não queria ir de trem, porque de ônibus seria mais confortável. Mas no ônibus você fica sentado e não pode se levantar. Então eu pensei bastante sobre isso. Será que a gente continua a ir de trem? Ou será que a gente troca para ônibus? Aí eu pensei. Mas que pensamento surgiu? Se a gente trocar só o coração, mesmo que seja um pouco desconfortável, o trem vai ser bom. Então eu troquei meu coração. Aí eu conversei com os pastores. 5 horas e meia para ir de trem. Nossa, qual oportunidade mais a gente vai poder ter entre os irmãos de poder se olhar e conversar e fazer comunhão? Vamos fazer o Rio Montanha cantar. Não era um som bom igual da nossa missão, mas era o som era a caixa de som do trem. Coloca também a música do Coral Graças. Até a música do Coral Graças, porque a caixa de som era ruim, não era muito bom, né, o som. E a gente fez comunhão, a gente testemunhou, a gente cantou louvores. Vamos felizes, vamos nos divertindo, vamos nos esquecer que é desconfortável. Vamos conduzir o nosso coração para o lado divertido, que vai ser divertido. A gente decidiu trocar o coração. Vai demorar. Mas a gente foi para a estação de Seul. E ali o capitão da estação também veio nos cumprimentar. Também os funcionários estavam ajudando a colocar bagagem. Foi muito bom. Os assentos eram largos. Os meus netos adoraram.
A minha neta, ela pegava a comida e ela fala inglês, né? Ela levava diante dos ministros. Ah, o senhor pode escolher isso, o senhor come isso, come aquilo. Todo mundo estava tão feliz. Ah, sim, é verdade. E assim a gente foi até Reondé, em Busan. E continuamente estava chovendo. Aí eu ligava para o pastor de Busan. Tá chovendo. Ai, vai chover, ai, vai parar, vai chover. Ai, tá chovendo agora. Ai, com certeza, é lógico que tá chovendo. Ai, tá chovendo agora. Ai, o que falou a previsão do tempo? Ai, tá chovendo agora. Ah, sim, até tá ventando. Então, ninguém respondeu algo que agradasse ao meu coração. Tá chovendo. Pastor, por que o senhor está perguntando? Eu acho que o senhor está com uma fé muito pequena. Está chovendo agora aí, mas e daí? Para de ficar perguntando e acredite. Um pastor que falou assim, nem 2 nem 3 falaram assim. Ninguém respondeu assim para mim. Mas, mesmo assim, os trabalhos que fazemos diante de Deus, que tipo de coração nós temos? Então, no começo, lá no trem, a gente comeu, se divertiu, ficou feliz no trem. E eu não sei se vocês se lembram daquele dia. Mas na nossa igreja tem uma máquina que tritura gelo para fazer patpinsu. E as irmãs levaram esse triturador de gelo. E, nossa, elas fizeram patpinsu muito bom. Se você vai para uma loja que vende patpinsu, dão tão pouquinho, mas lá elas colocaram num tigelão, apertaram, botaram um monte de recheio no gelo. Nossa, estava uma delícia. Daqui para frente, sempre que eu viajar, cada vez que eu for para o exterior, eu quero levar essa máquina de triturador de gelo. É tão delicioso. Eu fiquei tão grato. Pessoal, depende do coração com o qual nós vivemos. Então, no começo, o irmão que trabalhava no Correio, ele estava ajudando, estava querendo alugar o trem para a gente. Ele estava tão feliz no começo. Ele pensou uma coisa tão boa. Ah, ele falou que ia ser o trem Semaur. E se colocar mais 2 trens, então a gente vai colocar um motor também, então vai aumentar a velocidade. Então vai ser 160 km por hora, então a gente vai chegar em 3 horas. Então, escutando isso e vendo a realidade era completamente diferente. Isso me irritou. Eu queria desistir. Mas isso ia fazer o quê? Com que todos os irmãos tivessem que desistir no coração também. Mas eu falei, então vamos nos divertindo. Mas a gente ficou tão feliz. Daqui para frente eu quero fazer isso todos os dias. Eu quero comprar uma casa em Busan. E eu quero todo dia pegar o trem em Seul e ir trabalhar lá em Busan. Pessoal, essa coisa chamada de que coração você tem? Pessoal, vocês têm que aprender a disciplinar seu coração. Vocês têm que aprender a governar seu coração. O coração não faz assim. Durante todo mundo brigou na guerra, teve guerra, né? Mas brigaram por causa desse trem no meu coração. Teve essa guerra, mas a gente está se divertindo. Ai, foi uma coisa tão feliz pra gente. Então, sabe como essas coisas podem acontecer? Sabe como vocês podem trocar o seu coração dessa forma? Pessoal, desde o começo, tendo vida espiritual. Então, mesmo se você viver uma vida espiritual só superficial, então parece que não se torna problema. Mas quando vem as pragas, quando vem doença, quando vem a falência,
Se o seu coração vai ficar cheio de trevas. Você vai ficar cheio de desesperança. Você vai ficar cheio de dor. Você não vai conseguir aguentar. Você vai ter que beber. Você vai ter que se drogar. Você vai reclamar. Você vai viver uma vida errada. A maioria das pessoas, do coração das pessoas flui dessa forma. Mas as pessoas que se encontram com Jesus Cristo, se encontrando com Jesus Cristo, lendo a Bíblia, conversando com Deus e vivendo, então o seu coração não vai combinar com o de Jesus. Eu, com a minha teimosia, jamais vou fazer isso. Mas mesmo que eu morra, eu tenho que fazer isso. Mesmo que eu morra, eu tenho que fazer o Cacau Talk. Mesmo que eu morra, eu tenho que escutar essa música. Mesmo que eu não coma direito, eu tenho que usar roupa de marca. Pessoal, todos nós éramos esse tipo de pessoa, não é? Todos nós vivíamos dessa forma, não é? Mas nos encontrando com Jesus Cristo, o meu pensamento é diferente do pensamento de Jesus Cristo. Então, quebrando nosso coração e querendo acreditar em Jesus Cristo, tem muitas coisas que ficam contra Jesus no meu coração. Vocês também que estão aqui sentados na igreja dessa manhã, participam do culto hoje de manhã, e depois eu vou parar de vir para o culto, eu vou parar de acreditar em Jesus. Eu quero viver me divertindo com as pessoas do mundo e depois morrer. Pessoal, sabe quanto desse tipo de coração surge dentro de nós? Mas, recebendo a graça de Deus, Deus pouco a pouco vai nos ensinando a quebrar o coração. Pouco a pouco Ele vai assim, ensinando a gente a rejeitar o nosso coração. Ah, eu sou mal nisso. Se eu seguir esse meu pensamento, eu vou fracassar. Mesmo vindo para a igreja, eu não consigo receber graça de Deus. Se eu seguir o meu pensamento, eu não posso me unir à igreja. Se a igreja não conduzir o meu coração, eu somente vou poder cair no pecado. A minha família somente vai poder fracassar. Eu somente vou poder me divorciar. As pessoas que não têm esse tipo de pensamento profundo, porque não tem esse tipo de pensamento, eles ficam se exaltando e ficam arrogantes. Julgam outras pessoas pelo seu pensamento. Mas o pastor, por mais que ele não saiba das coisas, ele sabe mais da Bíblia do que eu. As pessoas têm que ter esse coração. Ele é o pastor da minha igreja, mas ele não sabe a Bíblia tanto quanto eu sei. Esses dois tipos de pessoas são completamente diferentes. Satanás coloca esse tipo de coração. Ah, o pastor da minha igreja é bom, mas ele não prega muito bem sobre isso. Ah, ele é muito exagerado. Então, se você ficar dando bola para esse tipo de coração, você jamais vai conseguir ter vida espiritual. Você começa a ficar longe da bênção. Você começa a se corromper. Hoje de manhã nós lemos sobre o livro de Ruth. Ontem à noite eu estava cansado. Normalmente eu durmo às 11, às 11h30. Ontem à noite tinha culto de senhores. E eu pedi para o meu filho conduzir. E eu fui para casa. E depois de um tempo, umas 9 horas da noite era o culto de internet. Eu estava esperando para assistir, mas eu fiquei com tanto sono. Eu dormi antes das 9h30. Eu acho que é a primeira vez que aconteceu isso esse ano. Quando eu me acordei de manhã, nossa, eu fiquei tão grato. Eu estava lendo o livro de Ruth. No livro de Ruth, como eu vou pregar isso hoje de manhã? Deus quer fortemente que eu pregue sobre isso. Deus, Ele está fortemente falando essa sua palavra para mim. Deus, como eu vou pregar essa palavra? Deus, como é que eu vou passar esse coração?
Pessoal, lendo Ruth capítulo 2, sabe que coração Deus me deu? Pastor Parque. Quantas pessoas na sua igreja tem como a Ruth? Hoje você prega sobre isso. Então, tinha a Noemi, Ruth e Orfa. Tinha as 3 mulheres. E a Noemi, seguindo a promessa de Deus, estava indo para Belém. Mas a Orfa não conhece o mundo de Deus. Independente do que ela visse, olhando para sua idosa sogra, ela só via sua sogra como uma carga. Então ela não poderia tirar nenhum proveito dela. Mas a Ruth não foi assim. A idosa sogra não era uma carga para ela, mas ela trocaria a maldição em bênção. E era uma oportunidade para ela seguir esse Deus e ser abençoada. Mesmo as pessoas vindo para a igreja fazendo o mesmo trabalho. Então a Orfa viu a sua sogra como uma carga. Mas a Ruth viu a sua sogra como bênção. Então Noemi falou o quê? Você volta para sua casa. Eu quero que você seja abençoada lá. Eu não posso arranjar marido para vocês. Vocês vão, arranjem bons maridos e sejam felizes. A Orfa, escutando isso, na hora, ela foi embora. A Noemi falou, Ruth, a sua cunhada já voltou para o seu povo. Você também, vai embora. Eu já estou velha. Eu somente posso ser uma carga para você. Você está esperando o que de mim para me seguir? Eu não posso nem conseguir um marido para você. Eu não consigo nem te ajudar na sua vida. Eu não posso nem te ajudar a ter comida. Eu somente vou ser uma carga para você. Se você me seguir até o Belém, você é jovem, você é bonita, você é boazinha. Você pode encontrar um bom marido e você pode se divertir na vida. Vai embora, volta para sua casa. Ruth não conseguiu fazer isso. Sogra, eu não consigo fazer isso. Na verdade, até agora, tudo que eu fiz na minha vida fracassou. Eu fiz muitos planos até agora. Todos os planos que eu fiz, pensei que ia dar certo, mas nada deu certo. Eu fracassei. Sogra, a senhora sabe que eu fracassei no meu casamento. Por que eu fracassei no meu casamento? Porque eu segui meu método. Sogra, eu segui o meu método, por isso eu fracassei. A minha família inteira está se preocupando comigo. Todos os dias a minha mãe se preocupa por minha causa. Sogra, dessa vez eu vi o Deus que existe dentro de você. A única coisa que pode trocar essa minha vida fracassada é o Senhor. É lógico, se eu seguir o meu pensamento, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não quero mais seguir o meu pensamento, eu quero seguir a Deus. Por favor, sogra, não diga mais para eu voltar para minha casa, eu não vou voltar. Onde a senhora for, eu irei. O seu povo se tornará o meu povo. O seu Deus se tornará no meu Deus. Somente a morte poderá me separar de ti. Se eu me separar de ti, Deus vai me punir. Foi o que Ruth decidiu no coração. E foi assim que começou Ruth capítulo 2. Deus falou grandemente para mim. Pastor Parque, diga para os amados irmãos da igreja de Canaã. Falou para eu ler Ruth capítulo 2. E fala essa palavra. Não só os irmãos da igreja de Canaã, mas qualquer pessoa que seja. Mesmo a pessoa que fracassou na vida. Mesmo a pessoa que cometeu maldade. Mesmo que seja a pessoa que somente tem maldição. A pessoa que não sabe o que vai ser da vida. A pessoa que não tem caminho. Assim como Ruth. Decide o seu coração de ir para diante de Deus.
Corte-se a tentação de querer ir para o mundo. Não deixa permanecer no seu coração esse coração de querer ir para o mundo. Não deixe com que nenhum lugar no seu coração tenha ambição pelo mundo. Quando você tiver o coração de ir para diante de Deus. Porque assim, exatamente como eu conduzi Ruth no capítulo 2, eu vou conduzi-los também. Eu li Ruth capítulo 2. Eu li Ruth 2 e ela é a pessoa mais miserável de toda Jerusalém. Quando elas voltaram para Belém, quando elas colocaram seu pé em Belém, não existia ninguém ali que podia ajudá-las. Então as pessoas estavam todas felizes porque elas estavam colhendo as espigas. Mas Noemi, ela partiu de Belém sem nada. Ela não tinha onde viver quando voltou para Belém. Ela também não tinha onde colher quando voltou para Belém. Ela não tinha nada. Então o que elas iriam comer no futuro? O que elas iriam vestir? Como elas viveriam? Elas estavam num futuro muito nebuloso. E assim elas voltaram para Belém. Então eu gostaria de perguntar apenas uma coisa para vocês. Vocês sabem em que mês a Ruth voltou para Belém junto com a Noemi? Na Bíblia não está escrito o mês, não é verdade? Não é? Na Coreia, a colheita da cevada é em que mês? Hein? No mês de junho, né? Certo? No final do livro de Ruth, capítulo 1, está escrito: e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Eu fiquei tão emocionado. Em 1969, eu fui para Kimcheon. Quando eu fui para Kimcheon, a minha prima, o marido da minha prima, ele tinha um grande negócio. Ele tinha uma grande companhia. Ele era o gerente do jornal coreano dali. E ele também tinha um cimento que ele era o dono. Então, ele tinha essas companhias grandes. E eu não me encontrei muitas vezes com essa minha prima. Mas tem uma coisa que eu jamais posso me esquecer. Quando eu fui para Kimcheon, eu fui de mãos abanando. Em maio de 1969, eu fui para Kimcheon. Eu fiquei lá até janeiro de 1973. Quando eu fiquei lá, quando eu fiquei lá, Deus me ajudou, me deu comida, me deu casa, me ajudou com todas as coisas lá. Quando eu penso agora, meu coração fica muito quente. Todos os dias Deus me deu alimento. Ele abriu o caminho para mim. Se a Ruth e a Noemi, elas voltassem para Belém depois que acabasse a cega, então o que elas teriam comido em Belém? Pessoal, sabe o que eu fico muito agradecido diante de Deus? Quando a Ruth, aceitando a palavra de Deus, entrou em Belém, humanamente não tinha uma casa para elas viverem. Por quê? A Noemi, quando saiu de lá, vendeu a sua casa. Não tinha terra para plantar. Não tinha alimento nenhum.
Se tivesse acabado a cega da cevada, então como elas teriam vivido? Então elas teriam que passar fome todos os dias. Ela teria que morrer de fome. A Bíblia está escrito o quê? E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então, chegando lá, tinha pelo menos o caminho delas poderem pegar as espigas que estavam no chão. Então, vamos supor que Deus fosse um solteirão. E se a gente fosse uma bonita senhorita? Então, Deus escolheria que senhorita? Uma senhorita que tem um rosto muito bonito. Hoje eu almoço com aquele homem. Hoje eu vou passear com aquele outro homem. E depois vou para um concerto com aquele outro homem. E depois com outro homem eu vou para o cinema. Levanta a mão quem vai querer esse tipo de mulher. Ninguém. Não é verdade? Não é? Vou perguntar para as irmãs. Se vocês fossem homem, quem gostaria de ter esse tipo de mulher? Levanta a mão. Ninguém, né? Responda, por favor. É? Sim. Mesmo que seja um pouco feia. Mesmo que seja um pouco tontinha. Mas você quer uma mulher que tenha o coração só para um homem, não é verdade? É ou não é? Hoje eu namoro com esse homem. Segunda-feira, o senhor Oksupark. Terça, com o senhor Park Pang-won. Quarta, com o Terry. Quinta, com Kim Joo-hee. Quem é que vai gostar desse tipo de mulher? Quem vai gostar? Então, independente de que mulher seja, independente de ser bonita ou feia, mas dá o coração para um só homem, segue a ele, serve a ele, então você vai querer esse tipo de mulher. Pessoal, nós acreditarmos em Deus. Sim, nós seres humanos cometemos erros. Nós podemos fazer coisas erradas. Nós podemos ter defeitos. Mas uma coisa a gente tem que saber. Eu vivo seguindo o meu pensamento? Ou jogando fora o meu pensamento, eu sigo a Deus? É isso que Deus está falando. Em Ruth capítulo 2, o que está falando para nós? Não é outra coisa. Então hoje, os irmãos da igreja, independente de quem você seja, vocês peguem todos os seus pensamentos, independente de qual seja, joguem na lata do lixo. E no final, quando você fica diante de Deus, no final nós temos que tomar uma decisão. Ou eu vou decidir por Deus, ou vou aceitar, seguir o meu pensamento. Tinha um homem enfermo há 38 anos que estava deitado no tanque de Betesda. E Jesus Cristo falou, levanta-te, toma teu leito e anda. Então ele tinha que decidir naquele momento doente. Eu não posso andar. A minha perna está ressequida. Eu queria andar, mas eu nunca consegui. Mas Jesus Cristo está falando para eu andar. Eu vou seguir o meu pensamento ou vou seguir a palavra de Deus, de Jesus? Então, quando a gente simplesmente vive a vida espiritual, a gente não sabe. Mas quando a gente chega no ponto de decisão, naquele momento é o meu pensamento ou é a palavra de Deus? Todas as coisas vão ser decididas aí. Por isso, vocês não querem chegar nesse ponto de chegar em atrito. Antes de chegar nesse ponto de atrito, você se rende. Jesus, passa bem comigo, por favor. Jesus, não fica pedindo para eu fazer as coisas que você quer. Você vive do jeito que você quer.
E eu também quero seguir um pouco o meu pensamento. Vamos viver em acordo entre nós dois. Todos vocês querem seguir esse caminho, não é verdade? Não é? Vocês querem viver assim, não é? Vocês não querem jogar fora seu pensamento? Vocês querem seguir a palavra de Jesus, mas também querem ter um pouco do seu pensamento. Você vai pela palavra de Jesus, mas você também quer se divertir. A maioria das pessoas são enganadas por Satanás dessa forma e não conseguem ter vida espiritual. Quando eu fui naquela conferência na igreja Yayon de Yosu, dos leprosos, a maioria deles eram leprosos. Porque eles eram leprosos, a maioria deles tiveram que sair de perto da sua família, e tiveram que viver desprezado pelos outros, e eles, por causa da lepra, eles faliram, e eles estavam vivendo tristes, longe das suas famílias. E naquele tempo, quando eu fiz a conferência por uma semana, eu chorei bastante. Realmente aquelas pessoas eram tão puras. Qualquer coisa que eu falava, elas aceitavam. E elas falavam que tipo de vida elas tinham tido. Meu coração ficou muito quente. Mas uma coisa que vocês têm que saber. Não é só porque são leprosos que todos têm o coração humilde. Não é porque são leprosos que todos eles são humildes. Até entre eles. Há pessoas que vão contra a palavra. Que pensam que o seu pensamento está certo. Que pensam, que se acham. Que rejeitam a palavra de Deus. Ah, é assim que o coração do ser humano é. Eu senti isso. Pessoal, hoje de manhã eu tô falando de novo. Lendo Ruth capítulo 2. Pastor Park, você prega sobre isso. Independente de quem seja, se decidir o coração como Ruth, eu fracassei. Fracassei no casamento, fracassei na minha vida. Mesmo eu querendo seguir uma nova vida, eu não tenho coragem. Mas o Deus que a minha sogra Noemi acredita, esse é o verdadeiro Deus. Eu agora jogando fora o meu pensamento. Eu não quero mais seguir meu pensamento. Eu quero seguir a palavra de Deus. Eu quero seguir esse caminho de Deus. Eu já fracassei. Mesmo fracassando, eu quero seguir a palavra de Deus. E se eu fracassar nesse caminho, não tem problema morrer. Ali há esperança. Ruth decidiu o coração dela dessa forma. Com certeza, até acontecer isso. No coração de Ruth, deve ter tido muito pensamento que surgiu. Muitos pensamentos que não ia dar certo surgiram no coração de Ruth. Ai, o que eu vou fazer seguindo essa sogra velha? Ai, eu vou fracassar na minha vida, vai ser difícil. Ai, tudo vai ser ruim. Ai, você vai sofrer. Esses tipos de pensamentos surgiram. Mas, porque Ruth descobriu que tudo isso era só o caminho de morte. Ela seguindo a vontade de Deus, eu vou jogar fora o meu pensamento e vou para Belém. E Deus falou: para esse tipo de pessoa, eu vou tratar como tratei Ruth. Quando o segundo filho voltou para o pai, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. A partir de agora, já não sou digno de ser chamado teu filho. E foi assim que o segundo filho voltou para o seu pai. Quando ele voltou dessa forma, a Bíblia falou: eu vou te tratar dessa forma. Eu vou te vestir com a melhor roupa, vou te dar anel, vou te dar sandálias nos pés. E também vou matar um novilho cevado. É assim que eu vou te tratar, é assim que eu vou te ajudar.
Foi assim que Deus mostrou para mim a palavra de Ruth, capítulo 2. Eu não sei como vocês escutaram, mas Deus falou para eu pregar essa palavra. Hoje de manhã eu estou falando para vocês, embora já tenha passado bastante tempo. Vamos começar a ler capítulo 2, versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. De repente apareceu Boaz. Ele era um homem rico, ele era muito bom. E o pai dele era Salmão. A mãe dele era a prostituta Raabe. E essas pessoas são pessoas que viveram seguindo a bênção pela fé. No versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Isso fez meu coração ficar muito quente. Aquela sogra velha, que ela não tinha nem força para ajudar. Ela disse, eu vou para o campo. Para que ela precisava escutar as ordens da sua sogra? Era só ela ir buscar e trazer para casa. Mas a Ruth não foi assim. Ela era humilde. Mesmo que a Noemi fosse uma sogra velha, mas era a guia que estava conduzindo e ensinando a fé para ela. E aí a Noemi falou: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Posso perguntar uma coisa? Será que isso é casualidade? Vocês acreditam assim? O que vocês acham? Hein? Na Bíblia está escrito por casualidade. Então é casualidade. Para Ruth é por casualidade. Mas para Deus não é por casualidade. Entenderam? Ruth não sabia de nada. E por casualidade ela entrou na terra de Boaz, no campo de Boaz. E Deus, sabendo, Ele conduziu a Ruth por esse caminho. Pessoal, as pessoas de Deus são que tipo de pessoa? Superficialmente não tem nada. Ruth, Noemi, assim como elas, não tinham casa, não tinham campo, não tinham casa, não tinham dinheiro, não tinham família. Mundanamente, elas eram pessoas muito miseráveis. Mas estava conduzindo o caminho delas. Mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo caminho, mesmo não tendo um apartamento, mesmo não tendo um bom carro, mesmo não tendo um bom trabalho, mesmo não tendo uma poupança. As pessoas que são conduzidas por Deus têm esperança. As pessoas de Deus, aquele caminho que leva a Belém, é melhor do que uma casa grande. É melhor do que uma casa de milhões de hectares. É melhor do que um montão de cevada. É melhor do que diamante ou joias preciosas. Por isso as pessoas de Deus amam a Deus, servem a Deus. E para servir a Deus, tem que abandonar o seu pensamento. Tem que se tornar num nada diante de Deus. Tem que se tornar numa pessoa miserável diante de Deus. E assim se torna fácil obedecer a Deus. Se torna fácil se sacrificar para Deus e para a igreja. É muito bom. Esse caminho que ela foi, por casualidade, ela entrou na terra que pertencia a Boaz.
E bem naquela hora o Boaz entrou. O Boaz, ele era um homem muito ocupado. E ele falou para um dos seus servos: a partir de amanhã, espalha as cevadas. Era só ele falar isso. Mas ele estava tão ocupado, por que ele tem que ir lá para o campo de cevada? Mas por casualidade, bem naquela hora. Esse é um trabalho que Deus faz. Quando vocês veem, parece casualidade. Mas vocês foram, ela foi para o campo de Boaz e se encontraram. Naquele campo tão grande, dentre tantas pessoas de Belém, Deus foi. A Ruth foi. Daí ela foi para cá, para lá, para lá, para cá, para lá, para cá. Aí o Boaz, eu vou para Belém, não vou hoje, eu vou para onde que eu vou fazer? E foi. E aí os dois assim acabaram se encontrando. E aí, por casualidade, se encontraram. Porque se Deus fizesse encontrar, se encontra. Entenderam? Sabem por que vocês se encontraram com Jesus Cristo? Por casualidade. Vocês foram para um retiro. Por casualidade, vocês foram para o acampamento da IYF. Por casualidade, vocês foram arrastados por um amigo. Por casualidade, você foi para o centro. Por casualidade, você foi para o concerto musical. Dentro dali existe todo o plano de Deus. E Boaz se apaixonou pela Ruth. Se não fosse uma retardada, ela também sentiria o amor de Boaz por ela. Você não sai desse campo, você só pega daqui. E ela falou para ninguém tocar nela. Você come esse pão, coloca um pouco de geleia no seu pão. E também come essa cevada. Então todos os dias o Boaz foi para aquele campo. Isso é namorar no campo de cevada. Desde então começou o namoro no campo de cevada. Os coreanos adoram isso. O campo de cevada. Tem uma música também, né? Então, se encontrando, eles começaram a se amar. E quando Ruth voltou, quando a sogra viu que tinha alguma coisa diferente nela. Ela tinha que estar cansada, ela tinha que estar brava, ela tinha que estar com fome. Sogra, eu estava com tanta fome. E eu comi umas cevadas. E a minha boca ficou tão áspera. A sogra estava com fome também, né? Ela tinha que falar assim. Mas a Ruth estava com a barriga tão cheia. Sogra, cheguei! Ela estava tão feliz. Estava feliz. Essa é a vida de um cristão. Parece que superficialmente ela fracassou por completo, que ela não tinha nada. Mas sabe o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6? Não tendo nada, mas possuindo todas as coisas. Se eu cair no pensamento de que eu não tenho nada, eu acabo ficando egoísta para outras pessoas. E assim eu fico muito próximo de me tornar um mendigo, né? Não tendo nada, mas possuindo todas as coisas. Se você acreditar nessa palavra, então Deus começa a abrir suas mãos para te dar o dinheiro. Para o evangelho, para Deus, para a igreja. Você começa a abrir sua mão. Você estende sua mão. E você começa a te suprir de coisas materiais. Parece que você não tem nada, mas você começa a ter mais coisas. Pessoal, a Ruth parecia uma pobre que não tinha nada, mas ela não era pobre. Ela acabou se tornando a pessoa mais rica de Belém. Mas é que ainda ela não conseguia enxergar com seus olhos. Deus estava conduzindo cada passo dela
para chegar nesse caminho. Quando eu penso nisso, eu fico tão grato que eu não posso nem expressar. Desde que começou a cega das espigas, não depois de um mês passar, o amor os laçou. E ela se tornou uma mulher muito rica. Ela se tornou a madame de um dono de campo. E Deus falou para eu falar isso. Jogue fora o seu pensamento. Jogue fora o seu coração arrogante. Jogue fora o coração de que você se acha. E se você se acha, você vai se tornar mais alto do que Deus e vai ser difícil você seguir a palavra de Deus. Vai ser um sofrimento. Mas se você ficar humilde, você vai poder seguir a palavra de Deus. Você vai poder servir a Deus. E assim você não vai seguir o caminho da órfã. Você vai seguir o caminho da Ruth. Pessoal, a gente ser pobre agora não é problema. Não é problema a gente não viver bem. Não é problema a gente não ter comida. Não é problema a gente não ter campo. Não tem problema se a gente não tem apartamento agora. Mas a pessoa que é coitada é a pessoa que não tem nem apartamento e também não tem Deus. Não tem campo e também não tem Deus. Não tem dinheiro e também não tem Deus. Não tem trabalho e também não tem Deus. Essa pessoa é uma pobre coitada. Mesmo não tendo casa, mesmo não tendo trabalho, mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo comida. A pessoa que está dentro da vontade de Deus, assim como Ruth capítulo 2, Deus conduz dessa forma. Quando acaba Ruth capítulo 2, quando começa Ruth capítulo 3, quando começa Ruth capítulo 4, a cada momento, cada dia Ruth começou a melhorar. Esse é o caminho que as pessoas de Deus vão. Mas, pelo contrário, a pessoa que foi para o caminho de Moabe, todos os dias, a cada dia que vai se passando, vai fracassando. Pessoal, hoje eu desejo com que vocês vão para Belém. Que vocês caminhem em direção a Deus. E que assim a bênção de Deus possa abundar dentro de vocês. Muito tempo se passou até aqui.